Cauã Raymond ou Cauã Raymond, Cauã, galã de novela da Globo, que está no ar, inclusive, em Vale Tudo. Você acabou de entrar no ar. Nunca sai do ar, né? Na É, verdade. Uma novela emenda sim, uma novela não. Uma novela sim, uma Dizem que ele intercala com o Chay Suede, né? Sim, Chay Suede faz e uma... com Marcos Palmeira. Ah, é? Marcos Palmeira também é assim, uma sim, outra... Tá saindo aí um tanto de notícias sobre o Cauã, que começou com uma possível briga entre ele e Bela Campos, que são par romântico, inclusive, em Vale Tudo, mas tem se estendido aí, a gente vai trazer um resumo do que a gente tem até agora. Porque começou com uma fofoquinha, Começou né? com uma fofoquinha, agora crescendo. a gente já tem indireta da Grazi Massafera, indireta da Mariana. Que são as ex deles, Exatamente, vamos ver sobre tudo isso agora, ó. Vamos começar entendendo aí de onde surgiu essa fofoca. Trouxemos aqui a Larissa do Coisas de TV, que aliás que é um canal que a gente gosta muito aqui no YouTube. A gente Dela e assiste do Fábio. bastante durante os nossos almoços. Hoje a gente estava assistindo, inclusive. Vamos ver porque ela comenta aí sobre onde tudo começou quando veio à tona essa possível briga nos bastidores entre a Bela e o Cauã. Segundo a revista Veja, teve ali um estresse entre o Cauã Raymond e a Bela Campos. Teria acontecido isso no estacionamento do Projac. Bela Campos teria sido vista indo em direção a Cauã Raymond com o dedo em riste, assim diz a matéria, ou seja, com o dedinho assim, querendo tirar satisfações porque ela teria ouvido que ele foi criticar a atuação dela para a direção da novela. Segundo ainda essa matéria, o Cauã negou, falou que não era bem isso, não sei o que, e eles se entenderam ali mesmo, deram um abraço e ficou por isso mesmo. Sabemos se essa história é verdade? Não sabemos. Tudo que sabemos é que li isso na revista Veja, repercutiu um monte, e meu papel é o quê? Vir trazer a fofoca. Passar a fofoca. Boninho. E aí, o que acontece? A Larissa trouxe essa questão, só que era uma questão que até então ela tinha esse recorte, que a Bela Campos tinha sido vista apontando o dedo pra ele no estacionamento. Sim. Logo depois, já veio outra situação apontada pela jornalista Carla Bittencourt no portal do Léo Dias. Briga entre Bela Campos e Cauã Raymond começou antes da estreia de Vale Tudo. A atriz apresentou uma queixa na emissora sobre o comportamento do colega de elenco. Ela alegou que ele era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. E isso é o que a Carla Bittencourt traz aqui no portal do Léo Dias. E aí ela continua falando o seguinte, ó. O remake de Vale Tudo pode estar esquentando na telinha, mas nos bastidores a temperatura está longe de ser amistosa, especialmente entre Bela Campos e Cauã Raymond. Segundo a Veja, os dois foram vistos discutindo no estacionamento dos estúdios Globo. Mas a crise entre os intérpretes de Maria de Fátima e César vem de antes da estreia. Fontes da coluna revelam que a relação entre os dois já era tensa nas primeiras semanas de preparação. Ou seja, antes de começar a gravar, né? Antes da novela começar a gravar, eles têm ali um mês, até 2 meses ali, que o elenco se reúne, bate texto. Vai tendo uma intimidade entre o elenco, né? Para as pessoas se conhecerem mais. É verdade. De acordo com a publicação, a Bela teria ido tirar satisfação com o Cauã após descobrir que o ator andou reclamando de sua atuação pra direção da novela. Fontes da coluna, no entanto, revelam que a relação entre os dois já era tensa nas primeiras semanas de preparação. A Bela chegou, inclusive, a formalizar uma queixa na emissora sobre o comportamento de colega de elenco. Então, segundo a Carla Bittencourt, me desculpe, essa queixa foi formalizada. Eu já tô assim, ó. Gente, é Big Brother. Arthur, ícone de conduta. Não. Aí, ela foi e falou isso, ó. A atriz alegou que Cauã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A reclamação de Bela foi feita à direção da novela, comandada por Paulo Silvestrini, e também ao setor de compliance do canal. Tudo para deixar registrado que não estava gostando do ambiente proporcionado pelo colega. Bela também reclamou diretamente a Cauã sobre suas atitudes controversas. E é pesado, né? Aí olha o que continua falando, ó. Desde então o clima só piorou. Nos bastidores eles mal trocam palavras, não interagem nos ensaios nem depois das cenas. A convivência virou um desafio diário para a equipe que tem feito malabarismos para evitar que os dois fiquem no mesmo ambiente além do estritamente necessário. Procurada para comentar o atrito entre os intérpretes, a Globo respondeu de forma curta e seca: não comentamos especulação. E aí, o assunto começou a render cada vez mais. Inclusive, o Lobianco veio falar aí na coluna dele que o Cauã, ele estava sendo visto ali nos bastidores como uma pessoa que tinha uma síndrome do diretor.
Porque o Cauã, agora parece que ele tem uma produtora. Uhum. E aí, meio que ele tava tentando intervir na direção dos colegas de elenco. Sendo que ele tá exercendo uma função de ator e meio que tentando, sabe assim, não, você não tem que fazer desse jeito, não, você tem que fazer mais ou menos por aí. Agora eu tô nesse mercado, então eu posso palpitar porque eu tenho know-how. Por aí. O Lobianco falou, ó, críticas a Cauã Raymond ganham bastidores, síndrome do diretor. Após polêmica com Bela Campos em Vale Tudo, profissionais relatam atritos antigos e postura ríspida do ator em outras produções. Que agora vem tudo à tona, né? É aí E que a gente vai chegar. hoje que a gente escuta falar certas coisas. É aí que a gente vai chegar. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele traz a novela Terra e Paixão, que foi a última que o Cauã fez. Ó. Profissionais que trabalharam com o ator na novela Terra e Paixão, exibida pela Globo em 2023, afirmam que o comportamento que hoje causa desconforto na equipe da atual novela das 9 já dava sinais de desgaste anteriormente. Segundo essas fontes, o ator estaria sofrendo de algo que eles próprios apelidaram de síndrome do diretor. Olha o que fala. O apelido surgiu após episódios em que Cauã, desde que assumiu a direção de filmes produzidos por sua própria produtora, teria passado a adotar uma postura mais crítica e impositiva nos bastidores das produções da Globo. Então, o que acontece é isso. Ele meio que tava dando palpites ali na interpretação dos colegas. Essa série, inclusive, gente, é uma série que ela foi adiada. Olha aqui, era uma série que parece, é um projeto que ia falar sobre os jogadores de futebol. Era uma série que ele tava produzindo aí. Inclusive falaram, tem várias pessoas comentando, que ele já tá falando pros colegas próximos, pros amigos, que ele tá querendo sair da carreira de ator e ir pra essa carreira de showrunner, né? Que é diretor, produtor. Sim. E foi adiada essa série por conta de Vale Tudo. E aí tem várias pessoas comentando que isso fez até com que ele fosse começar a fazer a novela com uma má vontade. É o que tá rolando na fofoca, sabe? Assim, desculpe falar, mas já que a gente tá comentando, eu acho que o Cauã, ele sempre tá nessa vibe de má vontade, assim. Desculpe falar. Por que você acha? Porque eu sempre vejo ele fazendo tudo, tudo muito, muito mais do mesmo. Pra mim é como se fosse. O Cauã, pra mim, ele passa uma vibe de. E não é de hoje, tá, gente? Não é por causa da situação. Uma vibe de eu tenho um contrato, eu tenho que fazer. Mas você acha que ele faz com má vontade ou é porque ele é ruim ator mesmo? E talvez não consegue compor um personagem com detalhes que diferenciam. Eu acho que. Fica vou ter que essa parar dúvida. pra pensar aí, mas eu acho que tem muito a ver com eu achar que ele não é isso tudo. Inclusive pra dar palpite na atuação dos outros, né? Eu fico assim. Quem é você? Aí você coloca nos comentários pra gente saber. O que você acha do trabalho do Cauã? Você gosta do trabalho dele? Acha ele um bom ator? Você acha que não? Aí também é uma outra seara, mas que Não como a gente tá falando sobre o Cauã Raymond, a gente dá pitaco. Não é que eu acho assim, é uma pessoa podre. Entende de televisão, sabe? Claro. De produção de câmera. Claro. Tem também, né, uma carreira aí de 20, Muitos 30 anos. anos, sei lá. Tinha que saber também dessas coisas. Mas que é um ator excepcional do primeiro escalão, assim, eu não acho. E aí o que acontece é que depois dessa briga com a Bela Campos, nessa quarta-feira, veio à tona uma discussão, a revista Veja trouxe que o Cauã não só brigou com a Bela Campos nos bastidores, mas supostamente ele também teria brigado com Humberto Carrão. Olha aqui o que saiu na Veja, presta atenção. Que é outro que tá na novela também, né? Então já tá começando a coisa a ganhar outro lugar. Porque não é sobre, talvez, o que muitas pessoas pensavam no início. Ele não gostava da atuação da Bela Campos, então ele deu um toque nela. Tinha gente indo por esse caminho. Agora a gente já vê que já tá aí com Humberto Carrão, já estão vindo histórias antigas, inclusive indiretas pelos stories que a gente já chega lá. Além de Bela Campos, com quem Cauã andou se estranhando aí nas primeiras semanas, a coluna Gente noticiou em primeira mão outro colega de elenco que também discutiu com o ator e quase chegou aí às vias de fato. As vias de fato, gente, sai na mão. Olha aqui. A coluna ouviu uma pessoa da produção da novela pedindo pra não ser identificada. Não fui eu, não foi o Kaique. Não. Que detalhou uma rixa ocorrida entre Cauã e Humberto. Segundo essa pessoa, o Carrão, Humberto Carrão, ele tem um jeito carinhoso de falar com as pessoas, encostando e pegando no braço dos outros. Num desses momentos, o Cauã se irritou e falou: "Não toque em mim". Em outra ocasião no set, o Carrão repetiu o gesto inocente sem perceber, e o Cauã então partiu pra grosseria.
dizendo que partiria pra agressão se ele fizesse isso de novo. Parece que Humberto Carrão conversa encostando as pessoas. Sim. Eu também não gosto muito que conversa encostando em mim, não, né? Depende do grau de intimidade da pessoa também, né? Mas o que acontece é que o Cauã parece que tomou medidas desproporcionais. Porque ele pediu pra não tocar. Numa outra ocasião, a fonte ainda fala, o Carrão repetiu o gesto inocente. Porque se ele tem essa mania de tocar nas pessoas, mesmo que você peça pra que não toque, até você conseguir cortar é difícil. Até porque você não vai lembrar, né? É uma mania, é igual eu que roo unha. Aí eu roo unha. Às vezes eu paro de roer, eu paro de cutucar e falo, vou parar. Mas sem querer vai, porque é uma mania. Diz a fonte que ele fez isso de uma maneira assim, sem querer, e o Cauã já falou que ia partir pra agressão. E a novela tá sendo gravada aí já tem um tempão. Acho que começaram a gravar as primeiras cenas da novela em novembro. Não sei se ele já tava participando dessas cenas. Mas enfim, talvez isso já tenha acontecido há algum tempo. Ou tá acontecendo isso já tem algum tempo e vazou agora, né? Que aí quando... No mínimo, a emissora ela tenta guardar isso, porque isso, querendo ou não, prejudica a novela, né? Até Vale Tudo, que é uma grande aposta da Globo. Eu acho que ela tentou ali segurar o máximo que pôde de polêmica, né? Mas é isso, quando cai uma coisa, aí já começa... Vem um tanto. Ver tudo. Vem um tanto. Aí, o que acontece? A Mariana, eu acho que fala Goldfarb, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, ela é ex-esposa. Eu não sei se eles chegaram, eu acho que eles chegaram a morar juntos e tudo mais. Ela já veio à tona entrevistas dela falando sobre relações anteriores que ela teve, que foram tóxicas, onde de alguma forma ela se sentiu com a autoestima baixa por conta do que era falado, por conta de coisas que aconteciam. Nunca foi citado diretamente, pelo menos até onde eu sei, né, o nome do Cauã. Mas muita hoje... gente ligava as coisas assim, da época, do que ela falava, exatamente. Entendeu? E o que acontece é que hoje, ela tava no Instagram, depois que saiu essa fofoca do Humberto Carrão, que já tinha a fofoca da Bela Campos, olha o que a Mariana postou nos stories. Queria agradecer a essa lua em Sagitário e Mercúrio em Áries por já acordar com fogo. Isso há 10 horas atrás. A gente tá gravando numa quarta-feira, que foi quando saiu a notícia do Humberto Carrão. Sim. Então ela postou isso logo de manhã. Sim. E logo depois ela postou isso aqui. Tudo que eu falei sobre misoginia, violência e machismo estava indo à tona, ninguém quis escutar, agora eu vou assistir de camarote. A Mari então postou isso aí no Instagram dela. E você pensa que ficou só por aí? Não. Porque também tem uma outra pessoa que já se relacionou com o Cauã durante vários anos, que é a Grazi Massafera. Que também postou uns stories que todo mundo entendeu como um stories de indireta, assim, direta. Sim. A Grazi postou assim de manhã às 6 horas, ó. Uma xícara de café, escrito cafezinho, e na xícara tá escrito... Lágrimas do patriarcado. Aí você pensa que parou por aí? Não. Coincidência, Felipe? Coincidência? Será? Não. Uma outra pessoa que se chama Luísa Watson, que parece que também já namorou o Cauã, é uma cirurgiã dentista, também fez um post hoje com a seguinte frase. Ela repostou do Clube dos Intensos. O desencanto tem um lado bom. Você para de idealizar e começa a ver o que realmente é. Tem um texto que atribuem ao Kafka que diz o seguinte: tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras e participei com meu verdadeiro rosto. Essa frase é muito boa, né? Talvez não seja vergonha o sentimento, mas frustração. Porque quando você oferece o melhor, não significa que receberá o melhor em troca. Mas penso que ainda assim vale a pena ser o que é, com todas as ambiguidades que isso implica. Boa noite, produção. E aí ela escreveu assim, dos guardados, né? Como se fossem frases que ela guarda no celular. Né? E chegou a hora de que ela guarda dentro de si. De si, pode né? ser também. Eita, é verdade. É verdade. Então você Habla vê mesmo. que tá chegando aí outros exposeds e eu acho que ainda vão... Vai chegar. Eu acho que vão chegar. Vamos fazendo a filhinha aqui, gente. Exatamente. Então você vê que o assunto passa do âmbito profissional pra ser um assunto que se torna sobre a personalidade do Cauã. Sim. Sobre supostamente o jeito com que ele age com as pessoas. Sim. E as ex-namoradas aí, as ex-companheiras, ex-esposas, também trazendo indiretas sobre como possivelmente, supostamente, ele agia dentro das relações, né? Só que aí o pessoal começou a falar assim, espera, gente, vocês estão falando do Cauã Raymond?
deixa eu pegar aqui umas coisas antigas sobre ele, que não são de agora, mas que talvez ajudem a contar essa história sobre tudo isso. E aí, ó, o Ergaro TV trouxe agora, na parte da tarde também, esse resumão aí sobre outras coisas. Presta atenção. Ex-esposa de Cauã Raymond desmascara o ator e brigas dele nos bastidores da Globo vem tudo à tona. Olha, gente, a batata tá assando ali pro Cauã Raymond na Globo, viu? Vimos aí a história dele com a Bela Campos, na data de hoje, a história dele com o Humberto Carrão. Isso acabou desencadeando aí outras histórias do passado, que o rapaz de fato é encrenqueiro nos bastidores da Globo. Começaram a lembrar de notícias da briga dele com Bruno Galhaço na novela Cordel Encantado. Ele e o Bruno Galhaço fizeram essa novela Cordel Encantado e tiveram briga nos bastidores, que na época parece que foi meio que negado pelos dois, mas o pessoal tá resgatando todas as coisas, E né? na época também era mais fácil de esconder, né? Mais fácil de abafar, assim. Cordel Encantado é o quê? 2013, sei lá. Era uma novela das 6, né? Lindíssima a novela. Os dois, de fato, não se bicavam ali naquela produção, chegando a ter cenas de brigas entre os personagens e que eles levavam a sério os empurrões, eram de verdade. Outra situação do Cauã foi a briga dele com a Maura Maltner, que era a diretora de Cordel Encantado. Em uma certa ocasião, ele chegou a brigar feio com a diretora dentro da ilha de edição, porque ele queria algumas cenas e ela falou que não, que ela era quem mandava ali. O barraco. Então você já vê que o negócio que o Lobianco trouxe de síndrome do diretor já vem de um tempo, né? Dele enquanto ator querer interferir supostamente aí nas outras funções. A Maura Maltner, que foi a diretora de Avenida Brasil também. Foi feio nessa situação, viu? Mais recentemente, eu cheguei a noticiar isso aqui pra vocês, porque a gente já tava com o perfil. Cauã também brigou com o diretor da novela Terra e Paixão, que eles fizeram em 2023. O Cauã frequentemente discutia porque ele tava cansado de fazer a repetição de cena, que o texto estava muito longo, que as gravações estavam atrasadas, enfim, ele fez um maior escarcéu nos bastidores. E ó, no meio dessa confusão toda, o ator aí meio que decidiu tomar uma atitude, tá? Hoje cedo, ele mandou algumas rosas para Ana Maria Braga. No programa da Ana Maria, hoje a Ana Maria Braga recebeu, assim, um buquê de flores e comentou, gente, o Cauã Raymond mandou um buquê de flores pra mim. Do nada, né? Do nada, engraçado, no mesmo dia, né? Às vezes é uma coincidência. Não, e o cartão vinha escrito, o amor sempre vence. Alguma coisa nesse sentido, olha pra você ver. Dizendo com um recadinho que o amor sempre vence. Ana Maria agradeceu o Cauã, falou ali que era por conta das coxinhas que ela tinha mandado pra ele e tal. Mas, gente, muito, né? Nossa, ele vai mandar uma flor pra Ana Maria com amor sempre vence. Na sequência de que tudo acontece. A batata do Cauã Raymond realmente tá assando nos bastidores da Globo. As pessoas estão de saco cheio dele, viu? Show de estrelismo? É um ataque? O que mais me impressiona nisso tudo é que ele nem é um grande ator, né, gente? Assim, ele tá nesses papéis porque ele é gostosão, ele é galanzão, ele entrega lá o papel dele, o personagem, mas assim, grande ator, não dá pra dizer que o Cauã Raymond é, não. Exatamente, Desculpe concordamos, falar. né? Concordamos. Desculpe falar. Concordamos. A Leda perguntando, o que é ilha de edição? Ilha de edição, Leda, é quando, depois que a novela é gravada, né? Aí ficam todos os monitores, porque como são várias câmeras, cada câmera vai gravar um take. Então, por exemplo, tem uma câmera no Kaique, uma câmera em mim e uma câmera pegando nós dois. Na ilha de edição é quando vai escolher qual imagem que entra na ordem. Então, assim, vai entrar... É o que a gente faz aqui, mais ou menos, durante, por exemplo, ó, isso aqui é uma imagem, aí esse aqui mudou, é outra imagem, esse aqui mudou, é outra imagem. Isso faz na pós-produção da novela, na ilha de edição. E é ali que, por exemplo, vai escolher qual take que entra, como grava várias vezes, qual take que ficou melhor pra cena. Nesse take eu fiquei com o rosto assim, me favoreceu mais, entra esse. Exatamente. Uma coisa assim, tem lugar que também chama de switcher, né? Switcher, que é onde o diretor também fica. Né? Gente, e olha, eu acho que vai vir mais coisa. Agora, um pouco antes, na parte da tarde, também foi noticiado pela Folha de São Paulo que o Cauã teria procurado a direção de Vale Tudo pra poder conversar sobre isso. Porque ele tá preocupado com a imagem dele. E aí, saiu até no Google Gloss, ó. Após rumores de um suposto desentendimento, né? O ator teria se reunido com o diretor da novela para discutir sua relação com os colegas.
Segundo o Gabriel Wacker, da coluna F5 da Folha de São Paulo, o Cauã participou de encontros nessa terça e quarta com o diretor Paulo Silvestrini, responsável pela condução artística da produção. Duas reuniões. Em dias seguidos. Sim. E aí continua, ó. De acordo com a reportagem, a conversa teria ocorrido para esclarecer se houve, de fato, alguma reclamação sobre o comportamento do ator durante as gravações. O Cauã também teria se colocado à disposição para dialogar com os demais envolvidos, a fim de resolver qualquer mal-entendido. Ainda conforme o Wacker, o Silvestrini e outros presentes nas reuniões negaram a existência de qualquer ocorrência mais grave ou queixas formais sobre atitudes grosseiras do ator. Mas isso também sempre é negado, né, gente? Porque sempre quando alguma coisa acontece, o que sempre é negado. procuraram a Globo falou que não ia se pronunciar. Aí agora surge essa notícia aí Sim. também, né? Ó. Mesmo assim, o Cauã teria expressado preocupação com a possibilidade de ser visto como alguém que tumultua o ambiente ou distrata os colegas. Outro ponto levantado pela coluna diz respeito à relação de Cauã e Bela. O ator teria dado conselhos à colega sobre sua atuação, que vem sendo alvo de críticas nas redes sociais. E aí foi o que a gente comentou, né? Então essa polêmica toda, até esse momento que a gente tá gravando o vídeo, é sobre isso tudo que tá acontecendo, de uma notícia atrás da outra, que vai desde uma briga profissional a levar pro compliance, ou seja, ultrapassou as questões Sim, profissionais, né? sim. Que é quando é levada à formalização. Sim. Depois vem a questão que é com a Bela, depois vem a questão com o Humberto Carrão, que segundo a fonte quase partiu pra agressão. Com as indiretas e aí também os posicionamentos nos stories das ex-companheiras do Cauã. Sim. E relembrando outras brigas que aconteceram durante todo esse tempo. Mas sabe o que eu acho legal? A Bela ter colocado o peito. E Sim. porque essa é a terceira novela dela. Que o Pantanal Pantanal. Vai na Fé. É, acho que essa eu é a acho que terceira novela sim, dela. Eu acho que Então ela sim. pode ser considerada uma Atriz iniciante, né? atriz iniciante, né? Pra peitar uma pessoa que é muito grande assim, tem que ter uma coragem. Sim, uma pessoa tem que reconhecer que tem que ter uma coragem. Se E ela- tudo isso que tá falando aí Exatamente. aconteceu, né? É. Exatamente. Ela teria Vamos tido ver. uma coragem assim É. louvável, assim, Sim, respeitável, que merece ser apoiada. com Sim, e certeza. das mulheres também que estão se posicionando de alguma forma, Sim. já colocando as suas opiniões Sim. e relembrando o público sobre entrevistas que elas Aham. deram anteriormente Sim. e que podem fazer sentido cada vez mais com o que tá Sim, acontecendo. que agora, o negócio não é de agora não, É. tá? Uma coisa assim. O pessoal tá falando, será que ele vai morrer na novela? Não, Eu gente. acho difícil, gente, porque essa novela é um remake. Sim, e a Globo tá fazendo de tudo pra ser muito fiel ao remake, principalmente que tem havido um movimento das redes sociais, principalmente de comparar As muito novelas. as cenas de antes com agora. A internet tá comparando. A internet que é um copia e cola, É. na real. Se some com o personagem dele, com um personagem muito grande na novela, a novela vira outra. Uhum. Vira outra completamente diferente. E o negócio, gente, assim, não, eu sei que tem gente que não gosta da atuação da Bela, né, na novela, mas a questão não chega nesse ponto, assim, não foi um toque, parece assim, um toque de tipo assim, Kaique, talvez você pudesse fazer de determinada forma. Pelo que aconteceu, foi algo que talvez foi recorrente e que ultrapassou um limite profissional de colegas de profissão, Sim, entendeu? sim. Porque quando você tem uma cena com alguém, a gente não tem experiência na TV, mas no teatro, pelo menos, às vezes você troca com a pessoa. Você acha que tá legal? Você quer sugerir alguma coisa? É natural que, assim como em qualquer outro trabalho, quando você tá dividindo uma planilha no escritório, você fala, você acha que tá bom o layout? Você acha que a gente pode mudar alguma coisa? Uhum. Você vai acrescentando, porque pelo menos no teatro, né, na TV não é assim, mas no teatro a gente sempre vê que aquilo é um trabalho em grupo. Sim. Mesmo que exista um protagonista, a pessoa que tem uma fala, ela tem um papel tão importante numa peça de teatro quanto quem tem um monólogo enorme. Uhum. Na TV, isso é diferente, porque mexe com ego, mexe com escalação de ator, com quem tem mais tempo de tela. Então, assim, ultrapassou os limites profissionais pra chegar a essa situação. Não foi uma questão de você querer falar pro outro e dar um toque. Me parece que foi algo muito mais grave. Sim. Inclusive, se for pegar os 4 adjetivos que são colocados na matéria, né? Machista, displicente e os outros 2 adjetivos, é uma coisa que ultrapassou esse lugar, Sim. né? E até se fosse entrar nesse âmbito de, tipo, Uhum. de atuação, é o que eu falei antes, gente. Quem é ele também? Porque Quem existe a é pessoa que ele? dirige a novela. Exatamente. E a Bela, a gente vê aí
há muito tempo, a própria Globo se posicionando que ela tá tendo um suporte muito grande. Justamente porque ela é uma pessoa, uma atriz Pegou uma protagonista. mais que pegou, iniciante ainda, considerada, né? Que pega uma protagonista de novela das 9. Então, Sabiam que ia ter a comparação com a Glória exatamente. Pires. Então ela tem um suporte. Então eu acredito muito que ela tenha a quem recorrer Uhum. pra falar, pra pedir opinião. Sim. Você acha que assim tá bom? Acho bem difícil ela ter perguntado a opinião dele. E eu acho bem fácil ele ter falado a opinião dele mesmo Mesmo sem assim. ela ter pedido, entendeu? Sim, exatamente. Duvido muito que ela ia falar, ai, já que você falou da minha, deixa eu falar da tua agora. Aham. Senta aí, vamos tomar um café. Aham. Deixa eu falar, vamos trocar então. Exatamente. Duvido. Tu acha que com o ego da pessoa de 20 anos trabalhando na televisão e já supostamente envolvida em outros casos parecidos com esse? Uhum. Luan mandou um superchat. Longe de mim criar a teoria da conspiração. Pelo amor de Deus. Mas às vezes acho que a produção implanta isso pra aumentar a audiência, porque se cria uma curiosidade. KKK. Luan, eu entendo o que você fala, e eu acho que isso acontecia principalmente muito antigamente. A gente já viu vários casos de, às vezes, as pessoas serem casais nas novelas e serem levados como se fossem casais na vida real. E hoje a gente sabe sim. que era mentira. Isso sim. Porque isso gerava uma curiosidade. Então eu entendo Uhum. muito o que você tá falando. Só que eu acho que nesse ponto... Seria o contrário, Seria né? o contrário. Seria pessoas que se odeiam. Porque eles são um casal na novela Uhum. e de alguma forma eles precisam passar essa cumplicidade, Uhum. né? Então, de alguma forma, também tira o foco que a Globo quer, que é todo mundo fale de Vale Tudo pra todo mundo começar a falar dos atores e não dos personagens, do sabe? problema, entendeu? É verdade. Então eu acho que nesse caso poderia ser É uma coisa que não verdade. fosse tão interessante pra Globo Uhum. nesse momento. É a novela dos 60 anos da emissora. Sim. Eles querem muito que essa novela dê certo. Eles vão fazer de tudo pra ela dar certo. Tem muito dinheiro investido na Sim, novela, na sim, escolha da novela, sim. né? E talvez se fosse outra emissora, eu acho que ia muito. Talvez fosse muito pra esse lugar. Mas a Globo, eu acho que não é uma escolha que a Globo faria, sabe? De tipo, Aham. colocar, dar foco numa coisa que depreciasse uma obra, sabe? Aham. Principalmente nesse assim caso. no início. Nesse caso. Nesse caso. Do jeito desse contexto, Isso, sabe? Eu acho que não.